E nos próximos capítulos de Sortilégio, após Alessandro descobrir toda a armação e chantagem de Bruno contra Mercedes e Gabriel, e também de ir à casa deles e não os encontrarem, Alessandro pensará que eles foram embora ou que Bruno deu um fim neles. Alessandro chega em casa e vai contar a verdade para Vitória. Alessandro conta que ele pensou que tinha em suas mãos a possibilidade de deter o Bruno, mas acabou fracassando. Vitória pergunta que possibilidade era e Alessandro conta tudo. Conta que descobriu que Bruno subornou 2 pobres, coitados, para colocar a culpa na Paula sobre aquele suposto acidente de carro que ela provocou. Vitória quer que Alessandro a explique e Alessandro explica tudo. Vitória pergunta se ele tem certeza e Alessandro diz que é muito lógico, pois ela ouviu quando Chuchu disse que o homem se levantou e saiu andando e também a intervenção do Eric. Vitória pergunta se Mercedes viu o Bruno e Alessandro conta que sim, mas Bruno nunca disse o nome dele e Mercedes desapareceu ou desapareceram com ela. Vitória fica abalada e pede que Alessandro não a diga isso. Alessandro precisa dizer mesmo que isso a machuque, ela precisa estar ciente de tudo. Vitória não pode acreditar e Alessandro entende que ela resista, mas são os fatos. Vitória mesmo assim ainda não acredita e Alessandro começa a ficar nervoso, pois eles não podem acreditar que todos mentem e só o Bruno diz a verdade. Vitória começa a chorar e pergunta o que ela fez, por que Bruno ficou assim. Alessandro, como sempre muito carinhoso com Vitória, diz a ela que ela não fez nada e nem é culpa dela. Vitória diz que em alguma coisa ela deve ter falhado. Alessandro diz que talvez Bruno deve ter sido muito mimado. Aí ele sentiu que tinha vida ganha. Aí quando seu pai morreu e não lhe deixou nada, talvez para Bruno tenha sido um choque difícil de aceitar. Vitória acha que sim. Aí começou a se acumular ressentimentos e ódio. Vitória chora e afirma que de qualquer modo é seu filho. Alessandro abraça e a consola. Mais tarde, Bruno pergunta para Eric aonde ele deixou os corpos de Mercedes e Gabriel. Eric mente, diz que enterrou em um campo fora da cidade. Bruno pede que ele fale baixo e afirma que Eric parece chateado. Eric grita confirmando que sim, ele está, pois ele não é um assassino. Nesse momento, Alessandro, que está saindo de carro, os vê. Alessandro grita por Eric e diz que ele está demitido. Alessandro se vira para Bruno e lhe diz que quer que Bruno saia hoje mesmo dessa casa. Bruno o enfrenta e diz que Alessandro não tem nenhum direito. E Alessandro diz que tem sim todos os direitos, pois ele continua sendo o dono dessa propriedade. Bruno diz que sua mãe também é. E Alessandro diz que então ele fale com a sua mamãe ou com quem ele quiser, mas uma coisa ele diz: se ele voltar ou encontrar nessa casa, ele o tira nem que seja na marra. Alessandro sai e Bruno segue. Bruno diz que vai embora por enquanto, mas Alessandro deve uma coisa. Alessandro quer saber o quê? E Bruno diz que quando ele doou seu sangue para Maria José, ele pediu 2 coisas: a presidência da empresa e que Alessandro se divorciasse dela. Alessandro quer saber o porquê dessa insistência em os ver divorciados, pois a Maria José não o ama. Bruno diz que talvez, mas ele não quer que Alessandro aproveite e diz que Alessandro é um homem de palavras, ou não é? Alessandro encara e sai de carro. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!